Quando eu era pré-adolescente, costumava passar todas as minhas férias de verão com meus avós maternos. Onde eles moravam, as propriedades eram parcialmente cercadas ou não eram cercadas, e quase todas tinham pelo menos 2 cachorros. Naquela época, o sequestro era impensável e, em vez de prejudicar o filho de outra pessoa, os adultos eram vistos como protetores, alguém a quem qualquer criança poderia pedir ajuda. O que isso significava é que, muitas vezes, até mesmo crianças pequenas podiam percorrer distâncias de até 1 quilômetro sozinhas. Sem cercas para manter os cães dentro, devo admitir que, muitas vezes, me sentia intimidado por cães latindo, especialmente quando eram 2 ou mais. No entanto, durante toda a minha infância, nunca fui mordido por um cachorro, apesar de alguns encontros aterrorizantes. Posso acreditar isso aos meus avós, tias e tios que nos ensinaram como se comportar perto dos cães de outras pessoas. A regra número 1 era nunca correr, mas continuar andando em um ritmo normal. Curiosamente, isso funcionou na maioria das vezes. Alguns cachorros latiam quando a gente passava, mas contanto que ela os ignorasse, tudo acabou aí mesmo. Outros cães não apenas latiam, mas também se aproximavam da pessoa que passava. Enquanto ela os ignorasse, eles parariam na linha da propriedade. Os cães pareciam entender claramente onde terminava sua propriedade e onde começavam os lugares públicos e comuns. Para os poucos cães que desrespeitaram as regras e se aventuraram a sair da propriedade para ameaçar alguém que passava, bastava um grito do dono para que o cachorro enfiasse o rabo entre as pernas e voltasse para casa. Se não houvesse ninguém em casa para repreender o cachorro, éramos ensinados a parar, fazer contato visual com o cachorro e depois recuar lentamente. Se o cachorro tentasse pular em cima de nós ou insistisse em nos seguir, éramos ensinados a nos abaixar e pegar uma pedra. Muitas vezes, simplesmente abaixar-se era o suficiente para fazer o cachorro se arrepender de uma retirada precipitada antes mesmo de localizarmos uma pedra. Certa vez, tive que atirar uma pedra em uma matilha de cachorros. Acho que tinha uns 9 anos. A pedra se conectou com o líder do bando. E uma vez que ele fez uma retirada apressada, os outros o seguiram. Embora cães e tubarões sejam 2 tipos de animais completamente diferentes, acredito que se aplicarmos os mesmos princípios ao lidar com tubarões, podemos evitar resultados trágicos. Deixe-me explicar. Isso é o que chamo de zona segura e explicarei por que me refiro a ela como zona segura. Praias e litorais diferem em batimetria, mas, de modo geral, os 2 requisitos a seguir devem ser atendidos para que uma área seja considerada uma zona segura. 1. A água deve ter menos de 2 metros de profundidade. 2. Quando a areia não for perturbada ou apenas ligeiramente perturbada, deve-se conseguir ver o fundo. Nessa altura, você deve estar se perguntando por que escolhi essas características para definir essa chamada zona segura, certo? Deixe-me explicar. Está vendo esses 2 tubarões aqui? Estes são tubarões touro. Este cachorro correndo ao longo da costa os vê e corre para a água latindo para eles. Em resposta, os tubarões touro se afastam. Mas por quê? É fato que este cachorro não poderia enfrentar um tubarão touro, muito menos 2. Mas, como você pode ver, os tubarões ficam longe.
O que poderia motivar esses tubarões tão mais poderosos que esse cachorro a se afastarem? Parece-me uma reação instintiva e vou explicar por que penso assim. Este é um tubarão-touro, este é um tubarão-tigre e este é um tubarão-pontas negras. Estes são os tubarões que você provavelmente encontrará na costa da Flórida e em todos os trópicos. Como você pode ver neste gráfico, todos esses tubarões têm suas bocas não na frente de suas cabeças, mas basicamente na frente de suas barrigas. Você também notará que suas nadadeiras caudais não são simétricas, o que significa que a parte superior da cauda é mais longa que a parte inferior. Isso faz muito sentido porque esses tubarões têm o hábito de deslizar apenas alguns centímetros acima da areia. Uma nadadeira caudal inferior maior não permitiria que deslizassem tão perto da areia, pois se esfregaria no fundo do mar. Então, o que podemos deduzir de tudo isso? Que esses tubarões são projetados para nadar perto da areia, especialmente em águas rasas. De fato, temos evidências abundantes de que esses tubarões caçam e consomem animais marinhos enterrados na areia. Ter a boca na parte inferior do corpo em vez de na frente, como os mamíferos, permite que eles extraiam facilmente os alimentos que encontram escondidos na areia. Neste primeiro gráfico, as nadadeiras peitorais do tubarão-touro se inclinam ligeiramente para baixo, mas ele normalmente as levanta paralelamente ao corpo conforme se aproxima da areia, como você pode ver no gráfico abaixo. Se esse tubarão encontrasse um mergulhador em águas rasas, seria muito difícil atacá-lo, pois sua boca fica abaixo do mergulhador. As duas únicas opções seriam subir o mais alto que a profundidade da água permitisse ou rolar para o lado. Agora, é verdade que a maioria dos tubarões pode esticar um pouco as mandíbulas, mas como suas bocas estão basicamente na barriga, eles ainda precisam levantar a cabeça devido à interferência do focinho. Mas mesmo assim, rolar para o lado ainda seria um problema. Se a largura do tubarão for maior que a profundidade da água, rolar para o lado não seria uma opção. Os tubarões contam com o efeito de flutuabilidade da água para sustentar seus corpos e manobrar corretamente. Ter parte de seu corpo saindo da água os torna muito instáveis e estar em águas rasas limita suas opções de manobrabilidade. Acho que os tubarões estão muito cientes desses dois fatores limitantes, e essa consciência faz com que se sintam particularmente vulneráveis em águas rasas. Depois de observar muitos casos de tubarões se aproximando em águas rasas e depois recuando para águas mais profundas, acredito fortemente que esta é uma decisão consciente que lhes permite recuperar o controle da situação. Deixe-me reiterar aqui que não acho que os humanos façam parte do cardápio de um tubarão. Os 3 tubarões que mencionei acima costumam entrar nos baixios em busca de raias e outros animais que usam os baixios para se esconder de grandes predadores. Neste vídeo de drone a seguir, um banhista concentra sua atenção no drone, sem saber do tubarão-tigre nadando nas proximidades. Mesmo quando a barbatana dorsal do tubarão surge na superfície, o banhista não percebe porque está olhando em outra direção. Você também notará que, uma vez que o tubarão percebe que um homem está lá, ele simplesmente muda de direção e nada ao redor dele enquanto continua a se concentrar em encontrar sua presa na areia. A largura média dos ombros de um homem adulto é de 41 centímetros. Usando isso para extrapolar,
podemos ver que esse tubarão-tigre tem cerca de 2 metros. Usando os dados que conhecemos sobre os tubarões-tigre, este é claramente um jovem. Isso também se harmoniza com o fato de que os tubarões-tigre adultos têm barbatanas caudais mais simétricas e tendem a ficar em águas mais profundas, onde podem encontrar presas muito maiores para atender às suas necessidades alimentares. Mesmo os tubarões-touro adultos tendem a ficar em águas mais profundas, fora da zona segura, embora às vezes também se aventurem em águas rasas para se alimentar. Este grupo de mergulhadores está a cerca de 1 quilômetro da costa em Singer Island, Flórida, ao norte de West Palm Beach. Em águas tão profundas, você provavelmente pode ver até cerca de 2 metros abaixo da superfície, mais ou menos. O que não é suficiente para ver os tubarões que esses mergulhadores estão prestes a encontrar perto do fundo. De acordo com as cartas náuticas desta zona, a profundidade da água oscila entre os 12 e os 15 metros. Mas enquanto os mergulhadores não conseguem ver os tubarões de cima, os tubarões podem definitivamente vê-los de baixo. No entanto, isso não significa que os tubarões vão subir à superfície para morder um mergulhador. No entanto, não recomendo espirrar na superfície por muito tempo. Os tubarões são criaturas curiosas, e grandes tubarões do fundo do mar, como os grandes tubarões brancos, tigres e maco, entre outros, costumam se aproximar para investigar. A 1 quilômetro da costa, está-se obviamente fora da zona segura. Aqui há pouca garantia de ser salvo de um ataque. Em águas profundas, os tubarões têm capacidade de manobra máxima e o verão muito antes de você vê-los. Além disso, sem ter que lidar com o barulho das ondas quebrando na praia, é muito mais fácil ouvir e localizar um nadador chapinhando na superfície. Como você vê neste curta-metragem, é possível descer a essas profundezas e conviver com tubarões sem medo de ser atacado. Na verdade, a menos que já houvesse tubarões por perto, muitas vezes eles nem apareceriam, a menos que você escasse a água. No entanto, é bom ser cauteloso e mergulhar com outras pessoas, porque embora saibamos como os tubarões tendem a se comportar em geral, um tubarão individual pode se desviar do que é considerado comportamento normal e fazer algo inesperado. Acredito firmemente que não devemos alimentar os tubarões, pois isso provavelmente os acostumará a associar os humanos à sua comida. Em 2002, a Comissão de Peixes e Vida Selvagem da Flórida proibiu a alimentação de tubarões nas águas do estado. No entanto, na costa leste da Flórida, essas águas se estendem por apenas 3 milhas náuticas, enquanto na costa oeste se estendem por 9 milhas náuticas. Qualquer lugar além desses limites, até e incluindo os limites internacionais, é considerado águas federais. Basicamente, as pessoas têm contornado essa proibição viajando mais de 3 milhas náuticas mar adentro para alimentar tubarões. Obviamente, os tubarões não estão cientes dessa proibição e não farão a distinção ao abordar os mergulhadores. Mas voltando mais perto da costa, vamos terminar este vídeo ligando todos os pontos relevantes à nossa conclusão. Para evitar ser mordido por um tubarão, devemos usar a mesma abordagem de bom senso que normalmente usaríamos ao lidar com animais selvagens em terra firme. Ninguém em sã consciência pensaria em fazer um safari africano a pé, sem qualquer tipo de proteção ou medida de precaução, dada a quantidade de animais silvestres que ali habitam. O mesmo deve se aplicar a corpos de água conhecidos por serem habitados por vida marinha selvagem. O vídeo a seguir mostra um voo de drone que fiz em 2021 quando visitamos New Smyrna Beach no estado da Flórida, nos Estados Unidos.
New Smyrna Beach é conhecida como a capital mundial do ataque de tubarão, mas como você pode ver neste vídeo, a água é tão agitada que é impossível ver mais do que alguns centímetros. Como resultado, ninguém estava disposto a ir mais fundo do que os tornozelos na água. Isso me leva ao próximo ponto. Lembre-se de que, na zona segura, um dos requisitos é que você possa ver o fundo do oceano. Nesta situação, a areia está muito instável, então o requisito de visibilidade não é mais atendido. Em outras palavras, esta área não é mais segura e os banhistas estão fazendo a coisa certa ao ficar fora da água. Mas cuidado, não sou biólogo marinho. Tudo o que eu disse aqui é baseado em observações pessoais e análises de dados obtidos de autoridades no assunto. Você pode estar se perguntando se pode confiar nas informações que forneci. Essa é uma pergunta muito boa que discutiremos na parte 2 deste documentário. Inscreva-se e você será notificado assim que o vídeo for lançado.